carrinho de bebidas roubado, dívidas acumuladas, crises emocionais e vício em trabalho. Gene Hackman foi uma lenda do cinema, mas o fim da vida do ator foi marcado por mistérios e solidão. Hackman era casado com a ex-pianista Betsy Arakawa. Ele, vencedor de 2 Oscars, um nome conhecido no meio artístico, fez muito sucesso e acumulou um patrimônio de mais de 80 milhões de dólares. Ela dedicou seus anos de vida ao cuidado do marido, que sofria com o mal de Alzheimer. Mas o que chama a atenção, além dos mistérios envolvendo a morte do casal, é o fato de que Jane tinha 3 filhos, com os quais não mantinha contato, frutos de um relacionamento anterior. Inclusive, em seu testamento, o ator não deixou nenhum único dólar para os filhos. O casal vivia em uma mansão em Santa Fé, no Novo México, nos Estados Unidos, onde foram encontrados mortos no começo do ano. Quem o vê assim, puxando um carrinho, pode até pensar que se trata de mais uma gravação do galã de novelas Daniel Hertal. Mas não é bem assim, viu? Embora tenha uma carreira de mais de 20 anos, Daniel não está atuando. Essa agora é a realidade do ator. Pois é, hoje o papel dele está um pouco diferente. Protagonista da vida real. Sem roteiros, nem direitos, a erros de gravações. Para sobreviver e arcar com os compromissos como contas e despesas, o ator luta nas ruas do Rio de Janeiro como ambulante. Diante da sua atual situação, em entrevista o ator desabafou. As pessoas acham que eu sou rico porque fui famoso, mas ninguém vê o dia a dia. Muitos focam a vida apenas em acumular riquezas e acabam deixando outros aspectos importantes de lado. Por exemplo, você já ouviu falar no termo workaholic? Esse termo surgiu em 1947 e define pessoas viciadas em trabalho. Mas o que os workaholics só descobrem depois é que esse estilo de vida causa sérios problemas. Eles negligenciam outras áreas da vida em nome da carreira. De acordo com a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, os países onde as pessoas mais trabalham são Suíça, Islândia, África do Sul, Turquia, Costa Rica, Grécia e Chile. Nesses países, cerca de 66% da população entre 15 e 64 anos possuem um emprego. O Brasil, mesmo não sendo membro da OCDE, também aparece entre os países com altas cargas de trabalho, superando inclusive França, Alemanha e Noruega. Um choro e um relato emocionante. Ele teve o derrame, ficou com o braço e perna com problemas, com todo mundo viu nas reportagens. E depois que ele teve essa situação, que ele foi para a rua porque ele perdeu muita coisa na vida dele, então ele não podia mais bancar tanta família. E teve um dia que ele me falou assim, que ele falou com a mulher dele: fica com a casa e com os filhos, a rua é meu lar. Assim vivia o cantor, instrumentista e compositor Edson Café. Não quero te ouvir nem te olhar, melhor continuar conquistando. Um dos principais integrantes da banda Raça Negra, antes de ser acometido por uma doença que o fez perder os movimentos de um dos braços. Sem se apresentar, Edson começou a enfrentar problemas financeiros, se envolveu com vícios e acabou sozinho, nas ruas. Os últimos dias de vida do cantor foram totalmente diferentes
da rotina que ele viveu nos anos 90. Seja na carreira ou na família, o fato é que problemas surgem e lembram que nada é para sempre. Não há dinheiro nem fama que resolvam os conflitos que uma vida de aparências pode trazer. Quantas são as pessoas que têm vivido desta maneira, uma vida de aparências? Você vê que não apenas anônimos, mas famosos também, por detrás de uma vida assim de aparências, dívidas, problemas, depressão, situações adversas. Aliás, seja muito bem-vindo ao programa Prosperidade com Deus dessa segunda-feira, hoje 7 de julho, a primeira segunda-feira desse segundo semestre e última etapa do ano de 2025. Você que precisa de ajuda, você que se encontra endividado, desempregado, você que está aí com uma angústia muito grande, quem sabe você não conseguiu dormir nessa madrugada, se encontra em claro até agora, você pode entrar em contato com a nossa central de atendimento espiritual pelo telefone 48 32 16 6162, o WhatsApp é 11 3573 3500, áudio ou texto, embora é 11 nacional, mas você que está aqui em Florianópolis e no estado de Santa Catarina, suas mensagens chegarão aqui para nós também. E você pode também acessar pastoronline.com, tá certo? Você é o nosso convidado a interagir conosco, a nossa equipe está pronta para lhe ajudar. E hoje, segunda-feira, então, por ser a primeira do semestre, nós estamos realizando o clamor da virada, sim, que não seja apenas uma virada de calendário na sua vida, mas uma virada profissional. Quem sabe você teve um semestre, o primeiro semestre desse ano, de perdas, de prejuízos, de problemas. Você teve um primeiro semestre de situações adversas, as coisas não fluíram, não deram certo para você. Eu quero convocá-lo, está conosco hoje, então, daqui a pouquinho, hein? Primeiro horário do Congresso da Prosperidade, a primeira palestra às 7 da manhã. E também pela manhã às 10 horas e ao meio-dia. Reuniões que levam 60 minutos de duração. À tarde às 15 horas, 18 horas ao cair da tarde, viração do dia, o Bispo João Paulo estará. E eu estarei com você pessoalmente às 19h30 no Congresso da Noite. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro. Você tem aí as imagens do nosso Templo Maior, bem no centro da ilha. Entrada, estacionamento e palestras inteiramente gratuitos à sua inteira disposição. E para mais endereços, universal.org/localizar. Comigo aqui o pastor Thomas, ali da Universal de Jardim Atlântico. E quantas pessoas, pastor Thomas, precisam de uma grande virada. Muito bom dia. Muito bom dia, pastor Sérgio. Isso é fato. Muitas são as pessoas que passaram os 6 primeiros meses só lamentando. Chegou a hora de você buscar em Deus a direção nessa virada. Vem estar conosco hoje neste clamor da virada e a sua vida ela vai virar. Gostaria que você acompanhasse então esta entrevista com a Lúcia Helena. Acompanhe a virada que aconteceu na vida dela depois que ela firmou um pacto com Deus às segundas-feiras no Congresso da Prosperidade. Olá para você que acompanha o nosso programa. Deixar de ser empregado para ser dono do próprio negócio é o sonho de uma grande maioria das pessoas. Mas empreender é um grande desafio. A Lúcia tentou por várias vezes, mas por falta de visão e direção fracassou. Olá, seja bem-vinda. Como era a sua vida financeira? A minha vida financeira sempre foi uma vida de altos e baixos. Embora eu tivesse o meu trabalho e exercia um cargo de liderança nas empresas nas quais eu trabalhei, mesmo assim eu não conseguia avançar. Eu não conseguia sair do lugar, eu não conseguia sair daquela mesmice que era trabalhar para as outras pessoas. Mas eu percebi que eu poderia sim fazer isso num determinado tempo da minha vida. E eu cheguei a abrir alguns negócios, né? Cheguei a abrir uma lanchonete, mas faliu. Cheguei a abrir um restaurante, mas faliu. Por quê? Porque eu não tinha visão de empreender, eu não tinha direção. Qual foi o pior momento que você enfrentou? Foi quando eu fui demitida de um trabalho, né, que eu estava. A empresa ela faliu e dispensou todos os funcionários e eu fui dispensada também. Lúcia, como foi que você conseguiu mudar essa situação? Em meio a esse turbilhão de problemas que eu estava enfrentando naquele momento,
eu encontrei com uma conhecida que eu não via há muitos anos, e ela me fez o convite para estar à noite com ela na Igreja Universal, para participar da reunião da prosperidade com Deus. Eu percebi que o meu olhar, que a minha visão mudou já no primeiro dia, porque eu comecei a compreender, através da obediência à palavra de Deus, que a partir do momento que eu fosse fiel a Deus, que eu tivesse uma aliança com Deus, Deus ele teria uma aliança comigo. E então eu decidi fazer essa aliança com Deus. Agora, conte para nós como é que está a sua vida após o pacto com Deus. Após essa aliança que eu fiz com Deus, após esse pacto que eu fiz com o Altíssimo, né, Deus abriu minha visão, eu abri o meu primeiro negócio, né, que foi uma locadora de veículos, e comecei a comprar carros para poder fazer a locação desses veículos, e trabalhei nesse ramo bastante tempo. E depois o Espírito Santo me dirigiu a fazer novos empreendimentos. Então eu abri lojas e depois disso outros empreendimentos, né, até realmente me encontrar na área da beleza, que é a área na qual eu trabalho agora. Já estou há 10 anos nessa área, trabalhando na área da beleza. E hoje eu tenho, né, a minha casa, o meu apartamento. Nós adquirimos carros com o passar do tempo, né, nos últimos 3 anos nós adquirimos 3 carros. Então temos também o nosso empreendimento, né, temos o nosso trabalho. Hoje eu tenho minha clínica de estética, que tenho pessoas que trabalham comigo também, né, mas o principal de tudo isso não são as bênçãos financeiras que Deus me deu, e sim a presença dele na minha vida. O Espírito Santo é a minha maior riqueza, é a minha maior conquista. Lúcia, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Se você também precisa de visão e direção para crescer nos negócios, faça como a Lúcia. Participe das palestras da Prosperidade com Deus e mude também a sua história. Voltamos com o senhor aí no estúdio. Muito obrigado, repórter, obrigado a Lúcia Helena. E que virada, hein? Você vê, nada dava certo antes do pacto com Deus. Agora, ela conseguiu sucesso, abriu um novo negócio, um próprio negócio, a coisa fluindo, dando certo, tem o Espírito de Deus. É o que você tem que entender. Uma coisa é lutar na força do braço, outra coisa é lutar de mão dada com Deus. Hoje, o clamor da virada, 7 de julho, no Congresso da Prosperidade. Uma virada de semestre traz consigo expectativas de que dias melhores virão, novas conquistas, novos contratos e que os últimos 6 meses do ano sejam os melhores. Porém, um grande erro é esperar que isso aconteça naturalmente, sem fazer nada. A mudança que você almeja precisa ser provocada. Por isso, nós faremos, dia 7 de julho, a segunda-feira da virada, determinando que de julho a dezembro você tenha as maiores conquistas da sua vida e vire essa situação, saindo da humilhação para viver um grande testemunho. Na oportunidade, teremos uma bênção especial para os amigos, pois está escrito: depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o restaurou e lhe deu em dobro tudo que antes possuía. Na maior palestra de prosperidade do mundo. Às 7 da manhã, daqui a pouquinho, dá tempo ainda. Das 7 às 8, você pode vir nessa palestra e daqui você já vai trabalhar. Depois, às 10, ao meio-dia, 15, 18 e 19h30, reuniões de 60 a 70 minutos no máximo de duração, você é o nosso convidado. Vamos clamar, vamos determinar uma virada na sua vida, inclusive hoje, com a bênção para os amigos. Diz o texto sagrado que quando Jó estava no seu cativeiro e ele então orou pelos seus amigos, você vê, né? Ele ainda se preocupou com os seus amigos. Então Deus
virou o cativeiro de Jó e ainda restituiu tudo em dobro o que ele havia perdido. Se você, amigo e amiga, se importa com o seu próximo, se você se importa com esta pessoa que trabalha com você, uma vizinha, um colega de trabalho, um parente, traga essa pessoa com você hoje. Nós vamos realizar a bênção para os amigos e Deus vai se agradar da sua atitude. Nesses 6 horários, Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Para mais endereços, universal.org/localizar. Pastor Thomas, nós sabemos que há muitas pessoas nos acompanhando agora, nesta manhã, nesse início de manhã, que precisam de uma virada. Com certeza, se você é uma dessas pessoas, pode ter certeza que hoje chegou o dia que Deus vai virar a sua vida, porque aquilo que você vai aprender hoje, nesta palestra, vai mudar a história da sua vida. Vamos agora acompanhar mais resultados de muitos que têm acontecido, pessoas que conquistaram uma virada se aliando a Deus. Seu nome? Gabriel, bispo. E a vitória, Gabriel, aqui no Pacto da Fidelidade com Deus nas segundas-feiras. Então, bispo, eu me mudei em final de dezembro de 2024 agora, do Rio Grande do Sul, né, de Porto Alegre pra cá, à base de dinheiro emprestado, né, bispo? Então, tava bem difícil pra mim. E o que foi mais vergonhoso não foi só pedir o dinheiro emprestado, mas foi que eu já recebi um bom valor, só que eu não conseguia ver o dinheiro. Eu recebia bem, mas o dinheiro saía na mesma quantidade. Então, foi bastante vergonhoso pra mim me mudar pedindo dinheiro emprestado, né? E a partir do momento que eu comecei a frequentar as reuniões de segunda-feira, bispo, uma das coisas que Deus falou comigo, passar a confiar mais nas mãos dele do que confiar na força do meu braço. Então, eu trabalhava de segunda a domingo, né, virava noites trabalhando, trabalho home office, né, até minha família se preocupava bastante que eu sempre trabalhava, mas eu não via o resultado. Então, Deus falou comigo que mais nas mãos dele eu tinha que confiar, e a partir daí, bispo, nas próximas semanas eu comecei a ver o resultado. Todo mês, praticamente, eu bato recorde de faturamento na empresa esse mês. E o mais legal, bispo, é que eu estou trabalhando menos. Então, eu trabalhando de segunda a sexta hoje e vendo mais resultado. Então, hoje eu dedico meu final de semana 100% às coisas de Deus. E eu posso dizer hoje que eu entendi que tem que confiar mais em Deus do que na nossa força do braço, né? Deus primeiro, né? Deus primeiro. Ele na frente. Exatamente, bispo. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Deus te abençoe. Seu nome? É Valmira. E antes do pacto, como é que era a vida da Valmira e como está hoje? Bispo, minha vida era um fracasso. Eu trabalhava, o dinheiro não dava para nada. Fiquei logo desempregada, fiquei 5 meses desempregada. Meu filho também ficou desempregado e pagando aluguel. Foi um fracasso. Aí eu disse, não, eu tenho que pegar firme com Deus e subir no altar, porque senão minha vida não vai para frente. Aí, graças a Deus, eu comecei. E vim no pacto dia de segunda-feira, não perdia nenhuma. Aí, graças a Deus, Deus abriu a porta de emprego para mim. Fui promovida na empresa. Meu filho também conseguiu emprego também, ganhando mais do que ele... Quando ele estava desempregado, na empresa que ele estava trabalhando, ele ganhava menos. E nessa ele está ganhando mais. Quer dizer que tudo que estava amarrado, travado, hoje abriu as portas para você. Abriu as portas. Agora é só vitória. Vai parar ou vai continuar? Vou continuar. Amém. Deus te abençoe. Bem forte para Jesus, gente. E o nome da senhora? Zilene. Como é que era a vida da senhora ao chegar aqui, dona Zilene? Eu vim do Paraná para cá, transferida por uma empresa. E eu trabalhava no shopping, pastor. E era muita humilhação, era, sabe, eu trabalhava das 10 da manhã às 11 da noite, aquela loucura. Shopping não tem vida, na verdade, né? É aquela correria. E sempre muita pressão, muita cobrança, porque por ser um cargo de responsabilidade, então era, né, muito sufocada. E eu não aguentava mais aquilo. Aí eu vim para o altar. Tenho o hábito de orar de madrugada, sempre. E é na loja, é em casa, é na rua. Sempre eu estou em comunhão com Deus. Queria a justiça de Deus, que aquela humilhação acabasse. Acabasse, porque era muita pressão, eu já não aguentava mais. Enfim, aí eu consegui, aluguei mas não é assim, aluguei uma sala. Eu comecei com 3 sacolas, assim, de roupa. Para vender. Para vender. Saiu para vender roupa. Saí para vender roupa. Aluguei uma sala e coloquei. Eu comecei com 2 araras e um manequim. Hoje a loja está estocada, linda, cheia de mercadoria e vendendo, graças a Deus. Faz quanto tempo essa loja já existe? Agora foi ano passado. O ano passado? Sim. De um ano para cá já está com a loja, local fixo, endereço fixo? Já está tudo bem. E Dia dos Namorados mesmo, eu fechei, costumo fechar às 19 horas, eu fechei às 21 horas, eu fechando e entrando clientes. Ainda entrando clientes para comprar? Hoje mesmo eu fechei para vir para cá e Deus sabia
Deus já estava sabendo de tudo, né? Entrou uma cliente e fez a compra do dia para mim. A venda do dia hoje? Do dia, hoje, antes de eu vir para cá. Fez o dia? É sim. Então tá, graças a Deus, está arrebentando. Agora, qual é o seu maior bem? É o Espírito Santo. Eu deito e durmo. Pode o mundo estar caindo, está acabando, eu tenho paz. Hoje eu tenho alegria de viver. Valeu a pena. Foi uma entrega total. Graças a Deus. E Deus fez justiça na vida financeira. Fez justiça. Arrebentou. Amém. Deus te abençoe. Obrigada. Bem forte para Jesus. Amém, pessoal? Por fora, roupas caras e de marcas famosas. No banco, o saldo está negativo. Na garagem, um carro bonito e potente. Em casa, as contas estão atrasadas e não batem com o orçamento. Nas mãos, um celular de última geração. Na carteira, um cartão de crédito com limite estourado. No fim de semana, fotos nas redes sociais em eventos e viagens. Nos outros dias, muito trabalho e preocupação com as contas. Existem pessoas que se preocupam em manter a aparência de alguém bem-sucedido, financeiramente estável e com muitas conquistas. Mas, na realidade, elas não conseguem obter a verdadeira prosperidade. Você não precisa viver de aparências. O sucesso que você deseja está ao seu alcance. Essas pessoas têm algo em comum. Elas não ficaram apenas dizendo eu creio. Há uma distância muito grande entre dizer eu creio e a atitude de fato diante de Deus. Crer ou fé não é o que falamos, é o que fazemos. Entenda isso. O texto sagrado fala: a fé sem obras é morta. Você é o nosso convidado para hoje. Vamos iniciar o semestre de mão dada com Deus. Nós vamos apresentar esses próximos 6 meses do ano para Deus. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Esses 6 meses, eu creio que hão de ser 6 meses abençoados. Quando chegar em dezembro, final de dezembro, você possa olhar para o semestre e dizer: foi um semestre muito bom. Então agora depende de você. Esteja com a gente então em um dos 6 horários. Você tem aí o endereço: Catedral da Fé, o Templo Maior, na Ilha, em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Você tem aí novamente as imagens do nosso Templo Maior. Quem sabe você já passou em frente várias vezes, né? E nunca entrou. Então você é o nosso convidado. Você que vende automóvel, você então entra passando a Catedral, a primeira rua à direita, você tem acesso ali ao estacionamento. São 2 pisos de estacionamento gratuitos. Você que vende ônibus, várias linhas param aí na porta da Catedral. São diversas linhas de vários pontos da cidade. É só descer ali na porta e entrar por essas escadas e certamente sua história vai mudar. Bispo Jean Paulo estará às 18 horas na viração do dia e eu estarei com você pessoalmente às 19h30. Vamos lutar juntos, vamos comprar sua briga e eu tenho certeza que Deus vai se manifestar. Pastor Thomas, lá no Atlântico. A mesma fé, às 8 horas da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15, em especial às 19h30. Rua Elisbão Pinto da Luz, 1348. E se você ainda não tem a nova aliança do pacto, este anel em cor ouro branco com a frase Aliança com Deus, escrito em hebraico, gratuitamente você receberá uma aliança como essa que você vê aqui na sua tela. E com certeza, Deus, todas as vezes que você olhar para esta aliança e obedecer a palavra dele, ele há de se manifestar na sua vida. Hoje, então, um dia muito especial. Um juiz. É assim que a Bíblia descreve Deus. Mas ao contrário dos juízes humanos, ele não apenas faz justiça, ele é a própria justiça. Ele não se esconde de quem clama, ele se revela a quem o busca. E ele tem buscado aqueles que têm fome e sede de justiça para saciá-los. Quem tem sede não pode esperar. Assim como a fome, a sede é uma necessidade básica. Ela não permite se acomodar. Não tem outra opção além de ser saciada. Se não for, a morte virá. Nessa seriedade do tudo ou nada, vida ou morte, a necessidade de justiça se manifesta
aos que têm sofrido com a injustiça e buscam no tribunal mais elevado aquilo que nenhum outro lugar pode dar. Ao contrário dos homens, que mentem e voltam atrás de suas promessas, Deus tem em sua natureza uma única impossibilidade. É impossível para ele ser injusto. Se ele prometeu, ele cumprirá. Ele age poderosamente na vida daquele que busca a justiça como o faminto busca o alimento, como um sedento em busca de água, e que a ele clama dia e noite, movendo com sua fé o braço forte do juiz de toda a terra. A fé é essa força que alimenta a perseverança, mesmo diante de uma porta que não parece se abrir. A fé alimenta a coragem de persistir e nunca se render à injustiça. A fé do sedento, que clama diante da fonte de águas. Porque se a fé é a sede, a fonte é o altar. Esse clamor da virada, sem dúvida alguma, vai fazer com que Deus se manifeste nos seus caminhos profissionais. Você que precisa de uma virada nas vendas, uma virada nessa causa na justiça, está parada, não é verdade? Você que precisa sair do aluguel, você precisa de uma virada na sua carreira, no seu empreendimento. Coloque no papel a virada que você precisa e vamos apresentar a Deus hoje e com certeza Deus vai se manifestar, tá certo? Clamor da virada com a bênção para os amigos. Procure trazer 1, 2 amigos com você, Deus vai abençoá-los também. Estamos vivendo a fé da fogueira santa da justiça. Dado o momento da reunião, você vai ter a orientação a esse respeito, porque o trono de Deus está firmado sobre justiça e juízo. Está escrito que justo e perfeito é. Deus é perfeitamente justo e não há dor maior do que a injustiça, não é verdade? Então, nós vamos levar até você a oportunidade de você manifestar a sua fé, entrar com uma ação de fé no altar de Deus, que representa ali a última instância, aquilo que falhou, todos os recursos humanos que falharam, o tribunal de Deus, esse não falha, tá certo? Então a fogueira santa da justiça está à disposição de todos que precisam de justiça. Nós vamos ficando por aqui com a nossa participação, aguardamos por você daqui a pouquinho, você tem pela manhã, tarde e noite oportunidades de participar do Congresso para o Sucesso, aliás, do Congresso da Prosperidade com Deus, com o clamor da virada e sem dúvida alguma, Deus vai se manifestar. Deus abençoe a todos e até logo mais.